Salve, salve, concurseiro! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Vamos iniciar o nosso projeto aqui em 2026, Economia Regional para o concurso da Cefa, do nosso lindo e maravilhoso estado do Pará. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério, formado em História, licenciado, bacharel, especialista em ensino, especialista em Direitos Humanos e atualmente fazendo mestrado na Universidade Federal do Pará. Essa aula vai do Pará para o Brasil. Falo da região metropolitana de Belém, conhecedor de muitos e muitos desses municípios. Teremos essa aula aqui prazerosa, direta ao ponto. Não esqueçam, gente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Então, na aula de hoje, vamos falar de economia regional, mas eu sou professor de História, de Direitos Humanos, de Realidade Brasileira, há mais de 23 anos aqui no estado do Pará. Agora eu inventei até de estudar robótica. Eu acho que eu sou meio doidinho na cabeça. Então vamos lá, gente. Direto ao ponto. Vamos ao edital de vocês. Primeira aula, caracterização territorial. Depois, estrutura produtiva e infraestrutura econômica. Depois vem produto interno bruto, valor adicional bruto e balança comercial. Aqui, gente, eu vou tentar juntar esses três assuntos que eles estão diretamente vinculados. População total e evolução, distribuição por faixa etária. Também vou juntar isso daqui. Em outra aula, falarei de taxa de fecundidade, mortalidade infantil, zoneamento e desmatamento numa aula somente, cadastro ambiental e focos de calor posterior para finalizar, ok? Então vamos lá, deixe seu like, inscreva-se no canal. Essa aula aqui com certeza vai valer no mínimo a inscrição nesse canal, tá bom? Qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, da minha vida profissional, tá aí no Instagram, prof._Rogério Silva. Tenho vários materiais à venda para vocês, ok? Então vamos lá. Aqui o professor, para vocês verem a carinha do professor. Tem professor que gosta de gravar já com a câmerazinha ligada para ele. Eu prefiro colocar somente os slides, que eu acho muito mais produtivo do que vocês ficarem vendo o professor feio aqui. Então, na aula de hoje, gente, o nosso objetivo é tratar extensão, relevo, hidrografia, clima e as regiões de integração. Por experiência, gente, o que é mais forte de vir na tua prova, o que é mais provável de vir na tua prova? A questão da hidrografia e a questão das regiões de integrações. Isso comumente é cobrado em prova no estado do Pará. Lembrando também, gente, que eu dou aula para o pessoal da Polícia Militar e Polícia Civil. Polícia Militar é Direitos Humanos, Polícia Civil é conhecimento sobre o estado do Pará. E aí a gente fala das mesorregiões, a gente fala das regiões de integração. Eu já botei, gente, algumas aulas aqui no meu canal, umas 3 ou 4 aulas, não lembro exatamente. Foram aulas gravadas anterior à saída do edital de vocês 2025, tá bom? Então essa aula aqui, novinha para vocês, gravada agora em 2026. Então vamos lá, gente. Extensão. O estado do Pará está localizado na região norte do Brasil. Oh, meu Deus, claro que você sabe disso. Você é um aluno de ensino superior, com mais de 1.245.000 quilômetros quadrados, ou seja, é o segundo estado de maior extensão territorial, corresponde a cerca de 14% do território. Divisas, cuidado com isso na tua prova, não vai te perder aqui.
uma questão fácil, fácil. Tá aqui, olha, vem para cá. Amapá, Maranhão, dou aula sobre história do Maranhão, também dou aula sobre história do Tocantins. Recentemente tivemos o concurso da PM de lá. Mato Grosso, Amazonas presta atenção, Roraima, tá aqui, Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Fora esses estados, gente, tem também países. Muito cuidado. Tá aqui, olha. Aqui eu já trouxe uma imagem do Google Maps para você ter tudo aqui de forma bem nítida. Entender o que é que eu desenhe. Sempre falo isso nas minhas turmas. Então eu vou desenhar aqui para vocês todo esse conteúdo na nossa aula. Então o estado do Pará, não sei se dá para vocês enxergarem, está aqui a linha, olha, do estado do Pará, no extremo norte, tá? Aqui, olha, nós temos Santarém, os pontinhos que eu já visitei, o Amapá já visitei, Marajó também, conheço, sei lá, 20 estados do Brasil, alguns países, e conheço dos 144 municípios, até onde eu estava contando, eu conheço 45, eu já até perdi a conta, que eu dava aula em uma faculdade que ela funcionava em polos no interior. Então tive a oportunidade de conhecer o estado do Pará, tanto profissionalmente como também a turismo. Então aqui, filho de Deus, Guiana e Suriname, tá? Não é Guiana Francesa, é apenas Guiana. Não vai perder uma questão dessa na tua prova. Guiana Francesa é o Amapá, beleza? Amapá. Um abraço pro pessoal do Amapá. Recentemente estava dando aula pro pessoal de oficial da PM, agora vai ter guarda municipal. O Pará apresenta uma população residente de aproximadamente 8 milhões de habitantes. A capital, logicamente, concentra a grande maioria. Só que eu não vou tratar aqui, gente, de população de forma direta. Eu não vou dar muita atenção à população, porque nós temos uma aula posterior que nós iremos detalhar e ter mais atenção a essa parte da população e do PIB. Então pega a visão que eu vou levar a aula em outra direção, com outros dados socioeconômicos. PIB, população, renda de forma geral, isso são assuntos posteriores, ok? O território paraense está dividido em 144 municípios. Cuidado pelo que você lê por aí, tá? Já vi em site oficial do estado do Pará, dizendo que é 143 municípios. 144. O último foi Mojuí dos Campos, que foi desmembrado da nossa linda e maravilhosa Santarém, que você vai conhecer quando você estiver ganhando o seu pequeno salário de 50, 100 mil reais por mês, sei lá quanto que vocês vão ganhar. Região Metropolitana de Belém, formado pelos municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, de onde eu estou falando nesse exato momento, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel, Castanhal e Barcarena. Meu Deus, professor, é muito nome, principalmente para eu que não sou do teu território. Égua, eu tô perdido. Aqui no Pará a gente fala muita égua, né? É interessante isso, né? Égua, professor, eu tô perdido. Gente, tu tem que memorizar isso daqui, tá? Não tem jeito. Vocês, meus anjinhos daqui do Pará, vocês têm facilidade com isso daqui. Porque vocês já foram na Praia do Caripi, vocês já tiraram foto no Cristo Redentor de Castanhal, vocês já tomaram banho no Igarapé. Qual é o nome do Igarapé? De Caraparu, em Santa Isabel. Vocês já foram passear. O que, que tem de bom em Marituba, na minha microcidade? A Praça Central de Marituba. Então vocês conhecem isso daqui. Agora, quem é de fora, gente, não sei. Tu tem que criar um esquema para tu memorizar isso daí. Tá? Então é bom aqui a nossa aula gravada. Vai ficar aqui para vocês verem e reverem 10 milhões de vezes, quantas vezes vocês desejarem para vocês memorizarem. Depois eu vou te mostrar o mapa. Tá? Eu, quando comecei a estudar isso aqui, há 20 anos atrás,
eu comecei pegando somente as primeiras letras aqui das cidades, né? Com que eu gosto muito, né? Com cerveja, né? Então eu memorizei Brahma, Antártica, Brahma, não sei com M, Skol, Skol, uma cerveja com C, Corona, outra com B, Boêmia. Pronto, meu amigo. Uma cerveja com B, com M. Então, professor Amistel. Amistel não é, né? Região Metropolitana de Santarém, formado pelos municípios de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, onde tem a Fordlândia abandonada, a maior ilha fluvio-marítima do mundo, a nossa linda e maravilhosa, nosso território do Marajó, infelizmente com muitos problemas socioeconômicos. Tá aqui, gente, né? Além de eu te contar, matar a cobra e mostra o pau, como diz o ditado popular. Não sei como é na região de vocês, ou vocês daqui do Pará, se vocês já escutaram isso daqui. Tá aqui, gente, sobre a região metropolitana de Belém. A lei foi alterada agora, recentemente, pelo governador Helder Barbalho, né? Então, olha quem entrou na região metropolitana de Belém, 2023, Barcarena. Quem entrou antes de Barcarena? Castanhal, Santa Isabel do Pará, 2010, Santa Bárbara. Antes era somente Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. São cornubações, né? Não sei quem foi o corno que inventou essa expressão, né? São encontros, né? Até uns 2 anos atrás eu morava em Ananindeua, era só atravessar a rua para comprar pão que já estava em Belém. Então, uma avenida separa ali os dois municípios, né? Então, os problemas são sociabilizados entre esses municípios, né? A malha viária, o sistema de segurança. Então, é tudo interligado, principalmente Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. Santa Bárbara já é um pouquinho mais afastado, Santa Isabel também, Castanhal, de Belém do Pará, da capital para o centro de Castanhal, dá 1h30 de viagem, só para vocês terem uma noção, pela BR-316. Maiores municípios do Pará. Então, medalha de ouro, Altamira, gigante, gigante Altamira. Cadê Altamira aqui no mapa? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Mequetrefe, tá aqui, olha. Aqui fica Altamira sede, tá? Mas olha o tamanho do território. Gigante, gente, gigante. Daqui da sede para Castelo dos Sonhos, que fica mais ou menos aqui, dá mais de 8 horas de viagem, só para vocês terem uma noção. Oriximiná, aqui em cima do mapa. São Félix do Xingu, muito boi, muito gado, aqui. Almeirim, no extremo norte, fronteira com o Amapá. Itaituba, muito, muito ouro. Tem uma aula que eu já postei aqui no canal, gente, que fala mais especificamente sobre esses municípios. Lá na minha videoaula eu falei muito mais dos municípios do oeste do Pará. O professor, o que é o oeste do Pará? Tá aqui, ó. Eu vou passar uma linha. Tá aqui, ó. É desse lado para cá, em direção ao Amazonas. Então isso aqui é o oeste do Pará, o lado esquerdo do mapa. Já assistiram o filme de Faroeste, lá dos Estados Unidos? O homem não indígena ocupando a terra dos indígenas. Lá no Pica-Pau mostra muito isso, né? O Pica-Pau brigando com o indígena. E aí, quando a gente é criança, a gente fica torcendo pelo Pica-Pau. Mas a galera do Pica-Pau e o homem não indígena que está invadindo a terra dos indígenas, né? Então, lá nos Estados Unidos, tivemos a Marcha para o Oeste no século XVII, no século XVIII, correto? E agora nós temos aqui a nossa Marcha para o Oeste. E, infelizmente, trouxe e traz, né, muitas tragédias socioeconômicas para as populações tradicionais. Então, o oeste do Pará, gente, muito bonito, muita floresta,
mas muitos problemas, tá? Conflito pela terra, pistolagem, garimpo, né, ilegal, desmatamento, cara, muita coisa ruim, infelizmente. Tá aqui os municípios, olha, eu riscando o mapa. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui. Então tá aqui, olha, Altamira, Oriximiná e São Félix do Xingu. Gente, tem que memorizar isso aqui, tá? Altamira, Oriximiná e São Félix são os três maiores. Estamos falando de extensão territorial. Então, essa aula aqui, gente, eu estou mais introduzindo, né, o assunto do que vem a ser o estado do Pará, caracterizando para vocês o estado do Pará. Infelizmente, nós temos muito paraenses que não conhecem o estado do Pará. Vão mais para Fortaleza do que para o próprio Pará, né? Vão mais para o Rio de Janeiro do que para o próprio Pará. O Pará é lindo, gente. Experiência própria. Para mim, a melhor praia do mundo é aqui no Pará. Depois eu mostro para vocês. Depois vocês vão entender isso daqui. Aqui, gente, nós temos a evolução do território paraense, né? Das cidades paraenses. Inclusive ali, olha, a região do Amapá, que fazia parte do território paraense. O Amapá só vai se desmembrar 100% do estado do Pará, 100% mesmo, com a Era Vargas. E só vai ser oficializado como estado após a Constituição de 1988. Então nós tínhamos, gente, poucos municípios, né? Cerca de 50 municípios. E depois isso foi crescendo e chegamos a 144 municípios. Isso aconteceu principalmente porque ficou muito fácil construir municípios a partir da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Então observa, gente, esse processo de configuração do território. Nem sempre ele foi o mesmo. Tá aqui, olha. Beleza? A Altamira chamava-se Souzel, só para vocês terem uma ideia. Pontos extremos aqui, nós temos Viseu, Santana do Araguaia, Almerim e Oriximiná, né? Esses dias eu estava dando aula para o pessoal de Viseu, aula de atualidades, eles tiveram nesse domingo agora, concurso bem tranquilo, bem fácil, ok? Não conheço Viseu, não conheço Almerim, não conheço Oriximiná, Santana do Araguaia, eu acho que eu já passei de carro, não lembro exatamente. Relevo. Gente, na minha apostila, eu detalhei um pouco mais esse conteúdo. Para vocês lerem, quem quiser adquirir, tá aí o meu número, 83080242, prefixo 91. Quem quiser aprofundar, tem muita gente preocupada com isso. Ah, professor, vai ser muito difícil. Economia regional no concurso da Cefa, um curso de nível superior. Gente, posso estar errado, mas eu acredito que eles não vão dificultar em economia regional. Serão questões fáceis, serão questões medianas, mas você precisa, né, cair de cabeça nesse conteúdo. Tá? Você precisa ler esse conteúdo, você precisa ver vídeos. Veja os vídeos do professor Rogério, daqui do estado do Pará, com o nosso sotaque malandramente. Apresenta topografia plana em grande parte do estado, com aproximadamente 58 a 60% do território abaixo dos 200 metros. As localidades mais elevadas com altitudes superiores a de 500 metros, acima de 500 metros estão nesses três pontos. Aí tu tem que saber onde fica mais ou menos esses três pontos. Serra dos Carajás, Eldorado dos Carajás, vocês com certeza já ouviram falar. Vocês já ouviram falar em Canaã dos Carajás, vocês já ouviram falar nas reservas de ferro, né? A maior reserva de ferro a céu aberto do mundo fica no estado do Pará. Ano passado eu passei lá de avião, né? Poxa, eu filmei, só que eu já perdi,
queria colocar para vocês. Muito bonito ver lá a nossa linda e maravilhosa floresta. Serra do Cachimbo, professor, onde fica a Serra do Cachimbo? Tá aqui, mais para o lado oeste do estado do Pará, fronteira entre Pará e Mato Grosso. Olha aqui, Alta Floresta. O meu melhor amigo nasceu em Alta Floresta e hoje em dia ele mora passando Manaus. Interessante, esse cara gosta de viajar, né? Então, aqui nós temos o Mato Grosso, né? Aqui os Munduruku, para cá Amazonas, Serra do Cachimbo, tá aqui nesse setor, beleza? Serra do Acari, né? Ou Acaraí, já tá ali na fronteira com a Guiana. Pegou aí, gente? A localização geográfica, né? Serra dos Carajás, mais para o lado sudoeste, Serra do Cachimbo, oeste, e Serra do Acari, ou Acaraí, extremo norte do estado do Pará. De forma geral, gente, o nosso estado ele é plano, né? As nossas cidades são planas. Quando eu vou no Rio de Janeiro, eu fico assim bem impressionado com os morros. A mesma coisa em Salvador, em Florianópolis também tem uns morrinhos e tudo mais, né? Umas casas muito bonitas lá em Florianópolis. Então, é uma paisagem diferente para nós, porque geralmente aqui é plano, tá bom? Então, eu detalhei. Aqui tem um mapa, olha aqui, ó. Essa parte em vermelho, gente, é onde nós temos os pontos mais elevados. Aqui é o mapa físico do estado do Pará. Os pontos mais elevados do estado do Pará, mais altos. Mais de 300 metros, 400 metros, está aqui, ó. Essa parte vermelha. Aqui fica Serra dos Carajás. Aqui o Cachimbo. E aqui você vai observar do Acari, ok? Aqui novamente, né, relevo. Peguei aqui um dado da UFPA. Como você pode ver, a parte vermelha aí, ela não é predominante no estado do Pará. Geralmente, né, uma planície bem tranquila, né? Lembrando, tá, gente, que nós temos aquela divisão territorial clássica aqui, que a gente aprende na escolinha Moranguinho do Saber, né? Nós temos a região de terra firme, de várzea e de igapó. Mas isso é tão fácil que eu acredito que não venha na sua prova. Então, gente, está aqui o detalhamento desse território, né? Desse relevo. Fica aí para a leitura de vocês. Nós temos planície amazônica, fluvio-marinhas, terraço, depressão do Gurupi. Gurupi já fica para o lado do Maranhão. Tapajós. Poxa, onde é que fica o Tapajós? Então, tu tem que ter essa noçãozinha aí. Assistam a aula que vocês vão aprender tranquilamente, pelo menos a se localizar geograficamente, né? Planalto de Secados. Apresento altitudes entre 400 e 850 metros, com formas talhadas em rochas cristalinas e metamórficas, presente no norte do estado do Pará, extremo norte. Aí o item 15, Serras e Chapados do Cachimbo. Ora, onde fica Serras e Chapados do Cachimbo, né? Entre 200 e 650 metros. Então tem colina do Amapá, tem depressão do Médio Tocantins. Quem quiser aprofundar aí, é só fazer a leitura com mais cuidado, ok? Seguimos. Hidrografia, quase não sai. Principais rios: Araguaia, Tocantins, Guamá, Amazonas, Xingu e Tapajós. Observe, gente, que no mapa do lado direito aí, eu coloquei Belém do Pará. Aqui são os pontos que eu gostei de visitar, pontos turísticos, né? Em Belém e aqui onde eu morava, em Ananindeua. Então, tem vários coraçõezinhos aqui no mapa. Então, gente, tá aqui, olha, a nossa ilha do Combu, bem na frente. Vocês que são de fora do estado, vocês precisam visitar.
Bem aqui tem um furo, a gente para com a lancha bem aqui, olha, e fica no rock doido, escutando uma musiquinha. Quem é de fora do estado não sabe o que é rock doido. Depois eu vou te colocar aqui uma musiquinha para vocês entenderem o que é o rock doido. Ilha do Cumbu, né? Isso aqui é Belém. Rio Guamá, olha aqui o Rio Guamá, tu tem que saber o que é o Rio Guamá. Próximo de Belém, indo para Barcarena, Rio Acará. Mais para cá nós temos o Rio Pará e mais acima a Baía do Marajó, beleza? Na frente de Belém, estou falando de Belém, Baía do Guajará. A estação das docas fica para esse lado aqui, da frente da Baía do Guajará. Aqui nós já temos Jurunas, Terra Firme, Guamá, né? Bem aqui foi onde eu me formei na nossa linda e maravilhosa UFPA, uma universidade para frente do Rio. Aqui, gente, é uma comunidade quilombola, tá? Fronteira de Belém com Ananindeua, a única comunidade quilombola aqui próxima da nossa região metropolitana. Aqui entre Belém, Ananindeua e Marituba, tá? A comunidade Abacatal. Existem outras espalhadas aqui pelo território nordeste do estado. Aqui, gente, a bacia hidrográficas, né? Conjunto de rios. Isso também você tem que saber para a tua prova. Calha Norte, Tapajós, Baixo Amazonas, Xingu, Portel e Marajó, Tocantins, Araguaia, Costa Atlântica e Nordeste. Poxa, gente, aqui é o mínimo que você tem que ter de conhecimento de geografia. Bacias hidrográficas, conjunto de rios. Então, Calha Norte. Onde é o Calha Norte? Aqui, gente. O extremo norte. Tapajós. Fala sério. Cadê o rio Tapajós? Tá aqui. Então, ele tem outros conjuntos de rios aqui. Xingu, a mesma coisa. Então, bem tranquilo. Aqui eu trouxe a ampliação para vocês dominarem, tá bom? Então, Calha Norte, extremo norte, Rio Paru, Rio Jari, Rio Nhamundá. Depois eu vou especificar um pouco mais para vocês, tá? Em alguns momentos da nossa aula, são conhecimentos bem básicos, e em alguns momentos eu vou aprofundar, beleza? Tapajós, olha aqui, Itaituba, fronteira ali com Santarém, essa bacia, tá aqui, olha, Santarém, bacia do Baixo Amazonas, Xingu, lindo e maravilhoso Rio Xingu, bem aqui, gente, aqui em Altamira, onde foi construído o quê? A hidrelétrica de Belo Monte. No conteúdo de vocês, gente, tem uma parte que fala de energia. Por isso que eu coloquei um vídeo que eu gravei tem uns 2 anos esse vídeo, especificamente sobre Belo Monte e Tucuruí. Então tem aí, eu fiz uma playlist, tá, gente? Pro concurso da Cefa. Então é só tu procurar a playlist aí, tá bonitinho, falando sobre energia. Se não me falha a memória, entra no teu conteúdo na infraestrutura produtiva, tá? Então nós temos aí Xingu, Portel, tá aqui, olha. Portel, Marajó, Breves, Rio Pará, fronteira com Macapá. Nós temos aqui Tocantins, Araguaia. Até eu esqueci. Tocantins, Araguaia. E depois a do Nordeste do Pará, que pega aqui o Rio Guamá, o Rio Gurupi, que faz fronteira com o Maranhão. Aqui nós temos importantes cidades turísticas, né? E também hidrovias. Depois, gente, em uma aula que fala sobre o sistema de transporte, eu vou falar um pouco mais sobre hidrovias. Então, gente, para tentar ajudar vocês, né, eu sempre falo isso para quem é de fora do estado do Pará, aqui eu desenhei para vocês. Então, gente, de bate pronto, tu sabe qual é esse rio aqui? Este outro. Esse aqui, professor, meu Deus do céu, esse aqui eu não tenho nem ideia. E este? Meu Deus, eu tô lascado. Não está lascado.
porque você está no canal História para Todos. É, essa propaganda foi bacana, né, gente? Então, gente, tu tem que ter essa noção de rios, tu tem que ter noções também do sistema rodoviário, que eu vou mostrar em outra aula. Então, Rio Amazonas, tá aqui, papai. Tapajós, Itaituba, chegando lá em Santarém. Telespires, fronteira com Mato Grosso. Amazonas, cadê o 4? Trombetas, Nhamundá, 5, né? O Nhamundá, gente, e o Trombetas, eles foram muito importantes, por exemplo, né, para o sistema de transporte de vacinas durante a Covid. Aqui nós não temos muitas estradas, graças a Deus, porque se tivesse muita estrada também teria muita devastação. O Arco do Desmatamento ele passa por aqui, gente, no estado do Pará, né? Justamente onde tem mais estradas. Onde tem mais estradas, tem mais devastação no meio ambiente. Experiência própria, porque eu já dormi, já viajei pela Transamazônica, pela BR-222, conheço isso aí desde a minha memória de criancinha é desde 1994. Eu tenho 43 anos, já dormi em ônibus atolado aí nessas estradas da vida, né? Conheço aqui, ó, São Félix do Xingu, Tucumã, Orilândia do Norte, Marabá, conheço tudo isso daí, né? E aí nós temos, onde nós paramos, o Rio Jari, lá em cima, olha. Fronteira com o Amapá. Aqui o 7, o Araguaia, Tocantins. O 8, mais fácil. Aqui em cima, o Rio Pará. E no meio, gigante também, o Rio Xingu. Na tua prova pode aparecer a questão da hidrovia, que depois eu vou falar, Araguaia Tocantins, um tal de Pedral do Lourenço, que numa aula posterior eu vou especificar para vocês, ok? Mas tu já pode dando uma pesquisada aí, Pedral do Lourenço. Gente, eu estou meio enrolado lá na universidade, também eu sou professor efetivo do estado do Pará, então eu tenho 27 turmas. Quando eu tiver um tempinho, eu venho aqui e gravo a aula para vocês, tá? Vou ver se eu consigo gravar todas essas aulas aqui para vocês. Vou fazer o máximo. Clima. O estado do Pará apresenta a seguinte classificação segundo Köppen. Não sei nem pronunciar isso aí. Gente, é muito simples aqui. O clima é muito doido. Não tem as 4 estações pré-definidas, né? Aqui um dia chove e outro também. Tem um período de muita chuva e tem um período de muito sol. Um sol para cada cor, como eu te falo aqui, né? Cientificamente, nós chamamos isso de quê? Opa, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Clima equatorial quente, úmido, né? Quente e úmido. Em várias regiões são várias regiões, existe subtipos de clima, né? Porque o estado do Pará ele é muito grande, ele é mais do que o dobro do que França, mais do que o dobro do que Espanha, então existem algumas variações, né? Equatorial sempre úmido, equatorial de monções, equatorial de savanas, onde são mais quentes. A temperatura média fica em torno de 25 graus no sul do Pará, 26 na porção central, oeste e nordeste 27, né, ao longo do Vale Amazônico e na porção sudeste do estado, né? Eu moro na parte nordeste, que é quente pra caramba, né? E a chuva aqui é rápida às vezes, tá? O famoso toró. Tu tá aqui na beira do rio, vamos supor, 3 horas da tarde. Aí vem aquela chuva, mano. Mas é uma chuva valendo. Quando dá 4 horas, o sol tá lindo e maravilhoso. Dá até pra dar um rolê de lanche e passear na ilha do Combu. De jet ski, sei lá o que, de canoa. Aqui nós temos as variações, olha, que eu acabei de falar para vocês, né? Então você observa a parte amarela, a clima de savana, né? Você vê uma parte azul mais clara, né?
moderadamente chuvoso, então é mais agradável de se viver nesse ambiente. Beleza? Então tá aí, gente, a classificação climática. Já especifiquei, já aprofundei um pouco mais aqui para vocês. Beleza, gente? Não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para esse vídeo ser entregue para muito mais concurseiros da Cefa, da Polícia Civil. Você que vai estudar para a Polícia Civil, que está me ouvindo, essa aula também serve para vocês, ok? Conhecimentos sobre o estado do Pará. Regiões de integração e seus perfis econômicos. Professor, eu tenho que conhecer os 144 municípios? Não, gente. Mas você tem que, pelo menos, perceber os maiores, os mais populosos, aqueles que têm uma pecuária mais forte, a localização dentro ali do sistema de transporte. Onde é que fica Marabá? Onde é que fica Breves? Soure fica próximo de quê? Eu vou dizer que Juruti fica na região metropolitana de Belém? Não. Eu vou dizer que Juruti tem o melhor IDH do estado do Pará? Não. Eu vou dizer que a região de integração do Baixo Amazonas depende principalmente do setor industrial? É claro que não. Então são esses conhecimentos que serão cobrados na prova de vocês, tá bom? Então eles vão tentar te confundir, gente, misturando PIB, população, economia, tudo dentro aqui de regiões de integração. Então o estado do Pará fez essa divisão aí para poder desenvolver políticas públicas, planejamento, né? No concurso da PM, quando tinha atualidades, a gente trabalhava muito as mesorregiões. Aqui no edital de vocês está falando de regiões de integração. Lá no meu material eu citei as mesorregiões, mas para a gente não perder tempo, eu vim direto o que está escrito no teu edital, tá bom? Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu. Então, gente, pelo nome já dá para você ter mais ou menos uma ideia de localização geográfica. E aí você tem que conhecer não todos os municípios de cada região de integração, mas os principais. Aqui, gente, eu coloquei 2, 3 às vezes, para a gente poder analisar com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de calma, tá? Então, por exemplo, quando você ouvir falar, ler Guajará, aí tu já pensa em Belém e Ananindeua. Quando você vê Marajó, você já pensa em Breves, em Soure. Quando você vê Carajás, pô, Carajás, mineração, Eldorado dos Carajás, Paropebas, Marabá, é assim que você tem que raciocinar, ok? Vamos lá. Localização geográfica. Cara, se tu não entender assim, tá aqui, olha. Guajará, onde tem Belém, Guamá, Rio Caeté, Tocantins. Olha só, gente, pegadinha do malandro. Tocantins é onde finda o rio Tocantins. Não tem nada a ver com fronteira com o estado de Tocantins. É isso que a tua prova vai te cobrar. Lago Tucuruí, onde tem a hidrelétrica de Tucuruí. Carajás, Araguaia. Lembra do ponto extremo que eu mostrei para vocês? Tá aí, a região do Araguaia. De um ponto a outro, né, dá mais de 1.400 quilômetros, para você ver a extensão do estado do Pará. Xingu, nosso rio Xingu, lindo e maravilhoso. Eu já pesquei no rio Xingu. Pesquei não, mentiroso, mentira. Eu só dei isca pro peixe que eu não sei pescar.
ter que ficar em silêncio e tudo mais. Não curto muito silêncio. O homem da cidade tentando pescar, coisa mais idiota, né? Tapajós e Baixo Amazonas e, logicamente, aqui o Marajó. Ali na região de integração Guajará, gente, você pode ver também substituindo Guajará por metropolitano. Região de integração metropolitana. É a mesma coisa. Então tá aí, gente, bonitinho esse mapa. Você vai imprimir e colocar na frente do espelho. Todo dia tu vai olhar até a tua prova, tu já memorizou isso e aí tu vai passar, vai ser fiscal da Cefa, auditor, 30 mil reais por mês e vai pagar um pacote de Heineken pro professor Rogério. Região do Araguaia. Gente, aqui tem população estimada em 2024, mas eu vou colocar para vocês, gente, numa aula específica, ali as populações anteriores a 2024, principalmente 2022, porque foi o último censo do IBGE. Mas aqui, gente, já dá para você ter uma noção quais são os maiores, né? Tanto em extensão territorial, né, quanto em população. Então você vê aqui, olha, analisando os números aqui, extensão territorial, São Félix do Xingu, população, Redenção. Pegou aí? São Félix do Xingu também tem uma população bem significativa. Então você tem que analisar sempre assim, olha, Conceição da Araguaia, 47 mil pessoas, Xinguara, 56, quase 57 mil, tá bom? Isso é muita gente. Para algumas cidades, alguns municípios do estado do Pará, né, acima de 50 mil pessoas, é uma população bem significativa. Se você é de outro estado, logicamente você vai dizer, ah, professor, você está brincando. Eu moro numa cidade que tem 5 milhões de pessoas. Tudo bem, tudo é uma questão de referencial. Mas para a região norte do país, é sim bem significativo, né? Você vê aqui Sapucaia, 6 mil pessoas apenas, Pau d'Arco, 7 mil e pouco, né? Água Azul do Norte, 17 mil. Então aqui, gente, eu vou destacar. Eita, professor, que isso? A nova tecnologia do YouTube é um espelho. Tô brincando, gente. Quando você pensa em Araguaia, você tem que pensar nessa imagem. Né? Não é, professor, corno? Não, não sou corno, não. Calma, te acalma, não estou falando de corno. Olha o que eu mostrei aqui na região do Araguaia. Então, adivinha do que eu vou falar. Então, gente, agora analisando aqui os dados socioeconômicos, né? IDH, referência 2010, vínculo de emprego formal 2022, taxa de homicídio 2022, esgotamento sanitário 2022. Por quê, professor? Baseado no censo do IBGE, ok? IDH, o que leva em consideração, gente? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu sei que vocês são de ensino superior, vocês conhecem muito bem isso, mas para quem não lembra, IDH leva em consideração o quê? Renda, acesso à saúde e anos de estudo. Renda, saúde, expectativa de vida e educação. Para você saber se um país, um estado, uma região é boa de se viver, analise o IDH. O IDH, ele é de 0 a 1, né? Como se fosse uma régua aqui, ó. 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1, é bom. O IDH de um país de primeiro mundo, 0,8. 0,832. Tem uma fração. De uma cidade do interior de São Paulo pode chegar tranquilamente a isso. Em Santa Catarina também são os melhores IDHs. DF, Distrito Federal. Ok? Então é como se fosse, gente, uma nota de 0 a 10. Se o seu filho tira uma nota 5, você ia ficar feliz? Não. Né?
Então é isso que nós vamos analisar aqui, ó. Esgotamento sanitário precário em São Félix do Xingu. Que vergonha isso, né? Nós temos problemas gravíssimos aqui na nossa região norte quanto à questão do saneamento básico, né, gente? Temos problema de favelização, de lixo. Muitas das vezes a população não contribui também, né? Redenção, IDH 0,6, um pouco melhor. Vínculo de emprego formal, 16 mil. Taxa de homicídio, 49. Esgotamento sanitário, 10%. Gente, a taxa de homicídios, gigante, tá, gente? 0,56. Essa taxa de homicídio, gente, ela é conseguida como? Pega o número de homicídios e divide pela população. Então, por isso que taxas de homicídios são extremamente elevadas no norte e no nordeste do Brasil, por conta da população. Uma coisa é o assassinato de 5 pessoas na cidade de São Paulo, outra coisa são 5 pessoas assassinadas em Cumaru do Norte. A taxa de homicídio de Cumaru do Norte vai lá para cima, beleza? Mas aqui é uma cidade violenta, São Félix do Xingu, muito por questões de conflito de terras, tá? Muito comum isso aqui no estado do Pará. Já adiantando um pouco a aula de economia, depois nós vamos falar mais de economia, mas eu fiz esse levantamento estatístico aqui do Anuário do Pará, né? Então você tem que saber aqui quem são os maiores rebanhos. São Félix do Xingu, mais de 2 milhões de cabeças de gado. Marabá, 1 milhão e 300. Novo Repartimento e depois Altamira, ok? Aqui, gente, em 2022, houve aqui um pouquinho de destaque de Novo Repartimento frente ao município de Marabá. Mas geralmente é isso, tá, gente? São Félix do Xingu, Marabá e Novo Repartimento é a maior concentração de bois no estado do Pará, né? E São Félix do Xingu se destaca a nível nacional, né? Por isso que eu fiz essa brincadeirinha aqui com vocês, para vocês não esquecerem, ok? Então, Redenção também se destaca pela pecuária, pelo agronegócio de forma geral. Baixo Amazonas, Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá e por aí vai, né? Novamente, população, Santarém, olha a população gigantesca de Santarém. Extensão territorial, Oriximiná, Almerim também uma extensão muito significativa. Quarto lugar em extensão territorial no estado do Pará. Vejamos aqui os dados de dois municípios. Oriximiná, IDH 0,6, vínculo de emprego 9 mil, olha que existe uma grande empresa de mineração ali, né? Taxa de homicídio já bem menor, esgotamento sanitário 13%. Juruti, onde nós temos Alcoa, tá aí no mapa, Juruti, fronteira já com o Amazonas, IDH 0,5, vínculo de emprego apenas 8 mil, taxa de homicídio 17, esgotamento sanitário, olha só, gente, 3,99%. Então, às vezes, essas cidades têm grandes mineradoras, têm PIBs extremamente elevados, mas toda essa grana não chega lá na ponta para a população de forma geral. Olha aí, Santarém, IDH 0,6, vínculo de emprego formal 48, taxa de homicídio 16, esgotamento sanitário 10%, que também é muito baixo, e Santarém se destaca pelo turismo e a logística. Olha as barcaças lá embaixo. Esse foi um vídeo que eu fiz descendo do avião, descendo na cidade, né? É um ponto logístico muito importante. O encontro ali do rio Amazonas com o rio Tapajós, tem ali duas grandes hidrovias. Então, além de ter vários portos ali na região, grandes portos, né, também passa por ali importantes rodovias.
Próximo passa a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém, logicamente. Depois eu vou mostrar isso em mapa. O turismo se destaca por conta do distrito de Alter do Chão, uma das praias mais lindas do mundo. Carajás. Então tá aqui, ó, vários e vários municípios. Carajás tem uns 12 municípios. Parauapebas, destaque. Marabá, destaque também por conta da sua população, beleza? São grandes potências regionais. Marabá é um entroncamento rodo-hidroferroviário, uma questão logística muito grande, muito forte na pecuária e também tem setores de transformação da indústria. Então você vê aqui, eu trouxe como exemplo Eldorado dos Carajás, IDH ruim, vínculo de emprego também ruim, taxa de homicídio 39, muito elevada, uma taxa de homicídio de 39, esgotamento sanitário apenas 2,15. Lá em Eldorado dos Carajás, embora a mineração seja muito forte ali na região, não só em Eldorado dos Carajás, e isso não chega na ponta, como eu já falei para vocês. Parauapebas, um IDH bom, olha só, Parauapebas, uma cidade mais organizadinha, né? 0,7 para os padrões de norte, tá bom. Vínculo de emprego 70 mil, taxa de homicídio elevada, né? Uma região perigosa do estado do Pará, onde é proibido entrar desarmado. Esgotamento sanitário 28%, né? Bem expressivo para os números que nós já analisamos aqui, né? Na imagem aí você vê Eldorado dos Carajás. Marabá aqui, olha, IDH 0,6, olha esse rios aqui. Praia do Tucunaré, se não me falha a memória, esse rios aí. Olha essa paisagem. Saudade, Marabá, comer um peixe assado na beira da praia. Faz muito tempo que eu não vou em Marabá. Vínculo de emprego 59 mil, já bem expressivo. Olha a taxa de homicídio, 52,53. Altíssimo, perigoso. O narcotráfico, infelizmente, está dominando as regiões do Brasil, né, gente? Não é somente aqui. Esgotamento sanitário, 21%. Como falei para vocês, o entroncamento logístico, você vê aí o trem da Vale do Rio Doce que vai para o Maranhão, a estrada de ferro Carajás. Guajará, bem menor, né? Guajará está associado à região metropolitana, mas observe, gente, que não é toda a região metropolitana, tá? Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara, tá? Não é toda a região. Ananindeua, por onde eu morei muito tempo, IDH muito bom, né? Tenho uma propriedade lá em Ananindeua, vínculo de emprego formal 78 mil, olha só, já ficou maior, né? Região metropolitana. Taxa de homicídio 2022, muito alta ainda, né? 30,08. Esgotamento sanitário melhorou um pouquinho, mas ainda tem muita gente em situação de favelização, infelizmente. Ananindeua, durante muito tempo, ficou conhecida como cidade dormitório, né? Mas hoje já tem a sua autonomia econômica. Aí na imagem, do lado esquerdo, um dos elevados, o pessoal chama de viaduto, mas para mim isso é elevado, inaugurado pelo governo Helder aqui por conta da COP30, né? Mais alguns poucos quilômetros acima tem outro elevado também por conta da COP30. Aqui do lado direito, gente, você vê favelas e comunidades urbanas na região metropolitana de Belém. Então você vê grande concentração dessas favelas, dessas comunidades em Belém, Ananindeua e Marituba, principalmente Belém, né? Isso foi uma das grandes polêmicas da COP, né? Mas a gente não pode mentir, né? Boa parte da população aí vivendo em ambientes de favelas, né? Esse é um problema histórico da nossa região, que a COP30 logicamente não tinha como objetivo resolver esse problema, mas grandes obras beneficiaram a população.
como aqui o Mercado de São Brás. Olha só, o Mercado de São Brás, top, 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 top. Obra do começo do século XX, ainda do período da Belle Époque, em Belém. Né? Não só o Mercado de São Brás foi reformado, já era um projeto anterior da COP30, mas nós temos também o Parque Linear da Doca, a Doca de Souza Franco, que é uma região extremamente nobre de Belém do Pará. Então temos Parque Linear da Doca, Parque Linear da Tamandaré, nós temos Rua da Marinha, nós temos várias avenidas que foram abertas, né? Tem uma tal de Ecoliberdade também, que ainda não foi inaugurada. O BRT Metropolitano, gente, que liga Marituba ao centro da cidade, São Brás, que interliga inclusive com Mosqueiro, com a ilha de Mosqueiro, e com Castanhal, que já Mosqueiro, gente, faz parte de Belém. É um distrito de Belém. Castanhal é um município, como nós já vimos, e o sistema de transporte de BRT, com vários viadutos e canaletas de concreto foram feitas por conta da COP, e isso sim foram medidas muito boas, nós não podemos negar. Belém, IDH 0,746, IDH bom, vínculo de emprego formal 433 mil. Então aqui na nossa região, gente, como vocês já observaram, tem muita gente na informalidade. Taxa de homicídio 24,78, mediana, né? Esgotamento sanitário apenas 59%. Muito forte Belém no turismo, né? Círio de Nazaré, pós-COP30 também, muito forte no setor de serviço de forma geral. Logicamente que nós temos algumas indústrias também, mas por ser a capital, logicamente que lidera o PIB. Em outra aula eu vou falar sobre os PIBs, te acalma. Guamá, 18 municípios. Então, destaque para Castanhal, olha só, Castanhal aqui, deixa eu pegar a minha canetinha. Castanhal, que é região metropolitana de Belém, mas não está na região de integração de Belém, como acabei de mostrar para vocês. Beleza? Que mais que eu posso destacar aqui? Santa Isabel. Santa Isabel do Pará, 10 minutinhos de carro daqui de casa, muitos igarapés, uma cidadezinha arrumadinha. Nós temos também Igarapé-Açu, que já é um pouco mais distante. Curuçá, terra de carnaval, Pretinhos do Mangue, top, top, top. São Miguel do Guamá, 55 mil pessoas. Vigia também, gente. São Miguel do Guamá eu não conheço. Vigia, o carnaval é muito bom. Dica de turismo. Curuçá, Vigia e depois vou mostrar para vocês Cametá, mas que faz parte de outra região de integração, ok? Então tá aqui Castanhal, muito forte no comércio Castanhal. IDH 0,6, vínculo de emprego 37 mil, taxa de homicídio 43,17. Uma taxa de homicídio muito grande, com um território muito pequeno. Santa Isabel, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano 0,6, vínculo de emprego 10 mil, taxa de homicídio 35,61. Esgotamento sanitário lá em Castanhal 17%, segundo o IBGE. E Santa Isabel, triste, 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 apenas 7%, né? Complicado. Gente, me diga aí de onde vocês estão assistindo essa aula. De qual bairro, de qual cidade, de qual estado, de qual país vocês estão assistindo. Eu quero saber até onde o nosso conhecimento está sendo propagado. Olha aí, Marapani, terra de rock doido. Escuta o rock doido. Vai, vai, sal, sal. Rock doido não é rock não, tá, gente? É festa, é balada, muito som automotivo em Marudá, em Salinas. IDH, Praia de Marudá, faz parte do município de Marapani, né? Lindas e belas praias. 0,6, vínculo de emprego, olha só, muito pouco, 1.900.
Taxa de homicídio 0,000, segundo o governo do estado do Pará, foi 0 homicídio em 2022. Que bom, né? Ou houve homicídio e isso não foi registrado. Também acontece isso, tá, gente? Mas vamos confiar num dado aí que ninguém foi executado, ninguém sofreu aí homicídio em Marapanim em 2022, né? Esgotamento sanitário precaríssimo, 5,22. Turismo muito forte no mês de julho. Aqui o nosso verão, gente, verão entre aspas, né, que tem muita chuva, é em julho, tá? Em outras regiões do Brasil é janeiro, fevereiro, né? Até por conta do carnaval, né? Janeiro, fevereiro já é uma época de grandes chuvas aqui. Principalmente fevereiro, março é muita água. Chove um dia sim e outro também, né? Marapanim se destaca pelo turismo e o setor de serviços. Lago Tucuruí, logicamente, Tucuruí como um grande destaque. Mas eu trouxe aqui para vocês também novo repartimento. IDH 0,6, vínculo de emprego mais de 11 mil, taxa de homicídio 47, perigoso Tucuruí. Esgotamento sanitário muito baixo, 13%. Vários setores se destacam lá, mas principalmente a indústria, por conta da hidrelétrica de Tucuruí. O fornecimento está bem ali logo, né? Cidades vizinhas também se beneficiaram dessa hidrelétrica no final da década de 80, início da década de 90. Novo repartimento, IDH 0,5, vínculo de emprego 4.500, taxa de homicídio altíssimo, conflito pela terra. O agronegócio ali é muito forte. Tá? Muitos conflitos pela terra, muita pistolagem, principalmente na década de 80. Tá? E isso, infelizmente, é um mal que vai se reproduzindo ao longo dos anos. Esgotamento sanitário, 7%. Marajó, lindo e maravilhoso Marajó, infelizmente com graves problemas socioeconômicos. Internet muitas das vezes é precária, energia elétrica muitas das vezes é precária, mas nos últimos 10 anos aí houve uma melhora significativa, né? Só que precisa melhorar ainda mais, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, nós tivemos aqui o pior IDH do Brasil, tá? Tivemos aqui o pior IDH, os piores IDHs, quase não sai, né? Do Brasil nesses municípios, tá? Tem uma reportagem aí que você acha no Google, no YouTube, muito fácil, que fala sobre esse IDH, tá bom? Breves, uma grande população, tá? Destaque para Breves, destaque para Salvaterra também, que mais? Ponta de Pedras, muito bonito, lindo e maravilhoso para o turismo. Salvaterra e Soura, gente, fica um pertinho do outro. Portel também tem uma grande população, tá? E uma expressiva extensão territorial, como vocês podem observar. Aqui é estimativa de 2024, extensão territorial em quilômetro quadrado, e aqui a densidade você pode ler depois com mais calma. Você pode pausar todos esses slides segundo dados do governo do estado do Pará, ok? Tá aqui Breves, né? Breves fica aqui nessa ponta, tem até aqui o furo de Breves, o estreito de Breves. Essa ponta aqui já direcionada para o Rio Amazonas. Aqui é Mazagão, gente, Mazagão Velho. Aqui é Macapá já, tá? Mazagão, aqui já é o Amapá. Afuá, eu já fui no Festival do Camarão, muito top. É só atravessar aqui para... Atravessar aqui não, dar uma voltinha aqui, se não me falha a memória, para Macapá, né? A sede é aqui, tá, gente? A sede de Breves é desse lado, tá? Portel também faz parte aqui do Marajó. E aqui nós temos Macapá. IDH muito baixo, né? Índice de emprego também, taxa de homicídio 17, e olha só, gente, o esgotamento sanitário não chega nem a 1%. Difícil, né? Muito difícil. Souri, tá aqui, gente, Souri, desse lado aqui, ó,
beleza? Aqui é o centro da cidade. E do outro lado, Salvaterra. Quem não é do estado do Pará, né, fica geralmente numa pousada aqui muito chique quando vem para o Marajó. Aqui, gente, é muito perto de Belém. Esse é o lado direito da Ilha do Marajó. O negócio mesmo é do outro lado, lá para Macapá, que é mais difícil chegar. IDH 0,6, vínculo de emprego 1.600, taxa de homicídio baixa, olha só, aleluia. Esgotamento sanitário muito baixo. É uma cidade, Soure, né, com características extremamente rural. Quando você estiver por aqui por Salvaterra, Soure, pega um carro, uma bike, entra aqui por uma fazenda e vai na Praia do Céu. Aqui, olha. Vai, almoça primeiro, se tu não quiser comer uma comida local, lá tem uns 2 restaurantes. Mas aí a beleza do Marajó, ok? Seguimos. Rio Caeté. O que eu destaquei aqui para vocês no Rio Caeté? Logicamente, Bragança, terra de muita festa, terra da marujada, patrimônio histórico imaterial, em homenagem a São Benedito, festividade que acontece em dezembro. IDH 0,6, vínculo de emprego 6.000, taxa de homicídio 25,19, esgotamento sanitário muito baixo. Forte no turismo, na pesca, na agricultura da mandioca, na fabricação da farinha. A farinha de Bragança é muito rica, é muito gostosa, é maravilhosa para quem gosta de tomar açaí com farinha. Isso aqui só o professor paraense ia te falar. Salinópolis. Olha, Salinas é muito linda. A melhor praia do mundo é essa aqui para mim. É a Praia do Atalaia. Eu pedi para minha cunhadinha enviar esse vídeo para mim, porque eu só tenho vídeo no Rock Doido. Aí tá um silêncio, aí tá calmo. Aí foi a vez que nós fomos em fevereiro. Em julho, meu amigo, é punk lá, é o terror, é som automotivo para tudo que é lado. Carro entra na praia, é uma bagunça, é muita loucura Salinópolis. Mas eu gosto dessa bagunça. Então tá aí, gente. Salinópolis, 0,6, vínculo de emprego 4, taxa de homicídio 13%, esgotamento sanitário 10%. Agora, com certeza, 2026 está ocorrendo uma melhora. Muitos resorts se instalaram lá, tá, gente? Então, Salinópolis é uma região de muito crescimento econômico. O turismo é muito forte. E agora estão dizendo que vão explorar a margem equatorial, né? A Petrobras até no futuro pode se instalar aí. Aí esse município vai crescer de forma exorbitante. Conheçam Salinópolis. Conheçam, gente, Salinópolis, Bragança, Vigia, Cametá, que vocês vão se apaixonar. Rio Capim. Rio Capim, 16 municípios. O que eu destaquei para vocês? Paragominas, IDH 0,6, vínculo de emprego 23.000, taxa de homicídios 49, narcotráfico, conflito pela terra, é muita onda, tiro, porrada e bomba. Paragominas hoje é conhecido como uma cidade sustentável, mas já foi conhecida como a capital do boi gordo, a capital do desmatamento. Agora estão revendo nos últimos anos e está diminuindo de forma sensível, expressivo, perdão, essa questão do desmatamento. É uma cidade muito bacaninha, muito bonitinha, já passei por lá. Capitão Poço, chegamos em Capitão Poço. Conheço Capitão Poço, terra de muitos igarapés. Olha só isso daí, propaganda de graça. Capitão Poço, Balneário Geladeira. Capitão Poço, como é que vai aparecer na tua prova, gente? Terra da laranja. A laranja, os cítricos no estado do Pará, tu vai pensar em Capitão Poço. 3 horas de viagem, mais ou menos, da capital, tá? Então, a agricultura muito forte em Capitão Poço. Vínculo de emprego formal muito baixo, 3.000, né? Taxa de homicídio 37, elevada. Esgotamento sanitário baixíssimo. Muito forte no comércio, né? E tem também um pequeno turismo, né? De igarapés, de rios, né?
tem hotel fazenda lá, tem vários balneários. Aqui nós chamamos de balneários, tá? Esses locais para você tomar banho com a sua família, né, comer um churrasquinho, um peixe, por aí vai. Tapajós, já estamos finalizando, tá? O que foi que eu destaquei aqui em Tapajós? Jacareacanga e Itaituba. Já pro lado do Amazonas, Jacareacanga. Perigoso lá, tá, gente? Tiro, porrada e bomba. Mas até que a taxa de homicídio aí não tá tão elevada. Mas olha só Itaituba. Disputa pelo ouro, muito, muito garimpo. Essa parte aí, gente, é muito sensível do estado do Pará. Narcotráfico, garimpo ilegal, desmatamento, conflito pela terra, tudo que tu possa imaginar de ruim, gente, acontece nesses territórios. Infelizmente, é a realidade do Brasil como um todo, né? Mas aí é mais intenso a questão da segurança, né? IDH 0,5, vínculo de emprego apenas 843, muito, muito mercado informal, né? Taxa de homicídio 26, esgotamento 0,81. Itaituba 0,6 de IDH, vínculo de emprego formal 17 mil, taxa de homicídio 51,90. Perigosíssimo. Baixíssimo esgoto sanitário, saneamento básico, né? Itaituba, eu já gravei uma aula aqui sobre Itaituba, você pode ver aqui no canal, né? Um grande entroncamento. Rio Tapajós, próximo da BR-230, né? Próximo da Cuiabá-Santarém e passa ali a Transamazônica. Então, os governos anteriores falaram para a população que a rodovia iria levar o progresso para esse povo. Progresso foi nada, tá? Foi muita, muita tragédia. E agora querem construir aí, gente, na região, próximo de Itaituba, aí, né, passando por Itaituba, na verdade, a Ferrogrão, né, a Ferrogrão. E os indígenas já estão de olho e a população também, que sabe que o progresso não é para eles. Região de integração Tocantins, destaque para Cametá, carnaval muito forte, pesca, açaí, taxa de homicídio 22, IDH 0,5, vínculo de emprego 7 mil, esgotamento sanitário muito fraco. Destaque também para a agricultura familiar. É uma cidade muito pequena, à margem do rio Tocantins, né? Uma praiazinha aqui pequenininha, Praia da Aldeia, mas no carnaval, meu amigo, isso aqui pega fogo, né? Muito, muito peixe, terra de muito peixe e de muito açaí. Linda cidade de Cametá. Barcarena, grandes empresas de mineração, Albrás, Alunorte, fabricação de ligote de alumínio, trabalho com a bauxita, faz parte da região metropolitana de Belém. É 1 hora de carro, gente, de Belém, bem próximo. Pega a alça viária, que agora tem pedágio agora na alça viária, né? Aqui no Pará, gente, nós não tínhamos nenhuma rodovia com pedágio. Foi uma inovação agora em 2025. IDH 0,6, vínculo de emprego 32 mil empregos formais, já é o número mais elevado, taxa de homicídio 23, esgotamento sanitário apenas 14. É uma vergonha, né, gente? O esgotamento sanitário no estado do Pará. E por fim, para finalizar, Xingu, região de integração do Xingu. Destaque, logicamente, para Altamira. Aqui, olha, coloquei Altamira e Medicilândia. Medicilândia é muito forte na agropecuária e do cacau. O Pará, o maior produtor de cacau. Altamira, já falei aqui de Altamira em um vídeo, né? Você pode ver aqui na playlist da Cefa, quando eu falo de hidrelétrica de Belo Monte, né? IDH 0,6, vínculo de emprego 16 mil, taxa de homicídio 69,69. Altamira, a gente já foi considerada a cidade mais perigosa do Brasil, consequência da construção da hidrelétrica de Belo Monte. O esgotamento sanitário é razoável, né, para os padrões de Amazônia. Medicilândia, IDH 0,5, vínculo de emprego 1.400 apenas, taxa de homicídio 47,
gigante, né? Infelizmente, perigoso. Esgotamento sanitário 5,81, tá? Perigoso, gente, dentro dos padrões de taxa de homicídios, tá? Quem mora nessa cidade, gente, não vão me levar a mal. Ai, professor, eu moro aqui na cidade, mas eu coloco a minha cadeira aqui com a minha avó e fico contando história, nunca fui assaltado. Aí eu tô falando de taxa de homicídio, o número de mortos dividido pela população. Ok? Então é isso. Tá aqui o professor Rogério, em sala de aula, no estúdio, em tudo que é lugar, tá aí as redes sociais. Quem quiser adquirir a apostila, tá aqui, gente, completa. A segunda melhor apostila do Brasil. Alguém deve dizer por aí que é a melhor apostila do Brasil para esse concurso. Fiz com todo carinho, gente. Semanas e semanas de trabalho, pesquisa com todo o conteúdo. 64, 65 páginas. Não recordo agora. 60 questões gabaritadas, muitas questões feitas por mim. Aqui mais um trabalho, aqui véspera de prova, né? Nos cursos aqui é muito comum alugar cinema, a gente dá aula para 400, 600 pessoas em hotéis e tudo mais. Então, deixe seu like, eu acho que essa aula valeu, né, gente? Então, para encerrar a nossa aula, uma paisagem de Belém, da ilha do Cumbu. Se Deus quiser, logo logo você estará por aqui na nossa linda cidade. Muitos são de fora, mas eu também estou torcendo para a galera daqui de dentro passar nesse concurso da Cefa. Tenho vários colegas professores que vão fazer esse concurso da Cefa. Espero que tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, tá aí o Instagram do professor, tá aí o número também de WhatsApp, quem quiser adquirir a apostila por apenas R$ 30. Beleza, galera? Saudações bicolores. Até a próxima. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Fui!